Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99 e o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente, então entre nesse telefone que é meu WhatsApp e passe para mim dizendo quero receber o material de Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça de colocar seu nome, coloca a cidade onde você mora e coloca comentários da revista CPAD, porque eu comento outras revistas também. Então coloque e eu envio para você gratuitamente toda semana. Ou então você entra aí nesse QR Code e eu envio para você toda semana o material gratuitamente. Nós estamos estudando neste trimestre nas lições bíblicas adultos da CPAD com o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Erinaldo Renovato de Lima, que é pastor presidente em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Já estudamos na lição 1 as promessas de Deus, na lição 2 as promessas de Deus para Israel, na lição 3 as promessas de Deus para a igreja, na lição 4 promessa e obediência, na lição 5 a promessa de salvação, na lição 6 a promessa de cura divina, na lição 7 a promessa de um coração novo, na lição 8 a promessa da paz, na lição 9 promessas para pais e filhos, na lição 10 a promessa da proteção divina, na lição 11 a promessa da provisão e hoje vamos estudar a lição 12, a promessa de vida abundante. Na lição de hoje nós teremos aí os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, Jesus, a fonte de vida abundante. Subtópico 1, a fonte de verdadeira vida. Subtópico 2, a fonte de vida abundante. Subtópico 3, a fonte de amor. Tópico 2, a vida abundante. Subtópico 1, o conceito de vida abundante. Subtópico 2, a vida abundante também influencia a família. Subtópico 3, diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Tópico 3, o que identifica a vida abundante. Subtópico 1, a alegria do Senhor. Subtópico 2, gratidão por tudo. Subtópico 3, vida no Espírito, vida de oração. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais esta importantíssima lição. Temos aí no texto áureo a leitura em João, capítulo 10, versículos 9 e 10, que diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, para entrarmos no reino de Deus, nós temos que sair do reino de Satanás. Para nascermos de novo, precisamos morrer, né? A porta de entrada para o reino de Deus é Jesus Cristo. Existem várias portas que dão acesso ao reino de Satanás. Nós sabemos que são portas espaçosas e sabemos que Jesus, então, é a porta estreita. Nós só entramos no reino de Deus através de Jesus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós entramos para o reino de Deus através de Jesus e saímos automaticamente do reino de Satanás. Entramos para o reino da luz, saímos do reino das trevas. E quando entramos para o reino de Deus, então conhecemos Jesus Cristo, que é o quê? O autor e consumador da nossa fé. Nós conhecemos agora o verdadeiro alimento que tanto nós necessitamos. É a palavra viva de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Ele é o cumprimento de toda a palavra que está escrita na Bíblia. E Jesus aqui em João
se identifica como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Já ele identifica Satanás. Ele diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ou seja, vida eterna com Deus. A verdade prática diz: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Então veja que a vida em Jesus, a vida do salvo, é uma vida abundante. Veja bem, são várias, nós vimos aí várias promessas que se cumprem na vida daquele que está em Cristo, aquele que ouviu o Evangelho, creu, então foi salvo. A partir dele recebe o Espírito Santo. Aí nós temos várias promessas. Daí para frente temos a promessa do batismo com o Espírito Santo. Temos a promessa aí de dons do Espírito Santo, né? 9 dons do Espírito Santo. Temos aí a promessa do fruto do Espírito com as suas 9 qualidades ou aspectos, né? Veja só, tudo isso para nós. A leitura bíblica em classe está em João 10, de 7 a 18, que diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Glória a Deus. Então vamos ver mais detalhadamente dentro então dessa leitura que fizemos. A introdução da lição diz: nesta lição estudaremos a promessa da vida abundante prometida pelo Senhor Jesus, conforme João 10. A vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. Quando estamos em Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que, até então, nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Por isso, a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus, pois só mediante um relacionamento pessoal com Ele é possível desfrutar dessa vida. Veja que a grande maioria das pessoas vive uma vida sem conhecerem a abundância da vida em Jesus Cristo. A maioria das pessoas não estão em Cristo, muitas também se autodeclaram estar em Cristo, mas a vida deles não condiz com a vida daquele que está em Cristo. Então Jesus compara aí aquele curral de pedras onde as ovelhas ficavam, que era costume Israel fazer um curral de pedras, colocarem todas as ovelhas ali dentro. Então, aquele pastor que cuida dessas ovelhas, Jesus se autodeclara então ser esse pastor. E ele fica à porta do curral, protegendo a porta. Então ele vai defender as ovelhas. Então pode vir um lobo tentando entrar, tentando
matar alguma ovelha, mas o pastor está à porta e ele defende as ovelhas, ele tem um cajado na mão, né? Então ele está atento às ovelhas. E ele dá às ovelhas pastagens, mas pastagens verdejantes. Ele conduz as ovelhas sempre para pastagens verdejantes, para se alimentarem corretamente, para estarem sempre com saúde e em segurança. Então vemos que essas ovelhas vivem o quê? Felizes, alegres, brincando, correndo, né? Pastando. Então olha só, é uma vida abundante que essas ovelhas têm. Isso Jesus então está comparando a nós quando entramos pela porta no reino de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Então ele nos vai dar aí a alimentação, que é a palavra de Deus, vai nos dar a revelação dessa palavra, conhecimento dele mesmo e do Pai, né? Vamos conhecer, o Espírito Santo vai estar morando em nós então, como está. E ele então vai nos revelando a palavra de Deus, vai nos dando essa alegria, motivos de agradecimento, de louvar ao Senhor. E é mediante uma vida de oração, de jejum, de estudo da palavra de Deus, de evangelização, é que nós vamos então crescendo cada dia mais no conhecimento do Senhor, cada dia nos sentimos mais felizes, mais alegres, mais completos. Cada dia buscamos uma vida de comunhão com o Espírito Santo. É uma vida em espírito, uma vida em verdade. Diante de qualquer circunstância pela qual nós estejamos passando, nós sentimos a presença de Deus aí presente o tempo todo, nos orientando, nos ajudando, nos abençoando. É uma vida de felicidade plena, é uma vida de plenitude na presença de Deus, é uma vida abundante, contagiante. Então essa vida em Cristo se inicia quando o conhecemos como Salvador e vai continuar eternamente, porque estaremos com Ele na Nova Jerusalém. E para sempre, eternamente, estaremos morando juntos, conheceremos como somos conhecidos. Maravilhoso futuro nós temos. Então Jesus é a fonte desta vida abundante. Nós temos que beber dessa fonte. Veja só, é uma fonte, mas nós temos que beber. Se não beber, continua com sede, né? Então, a fonte está aí, disponível, jorrando água. E nós temos que beber, temos que prosseguirmos conhecendo cada dia mais, nos tornando íntimos cada dia mais. Tópico 1. Jesus, a fonte de vida abundante. Subtópico 1. A fonte de verdadeira vida. O Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como o bom pastor. Esse pastor se relaciona com suas ovelhas, as protege, se dirigindo à frente delas no caminho para livrá-las do perigo. Versículos 3 e 4. Além dessa imagem de pastor, João 10 também apresenta Jesus como a porta das ovelhas. Versículo 7. Essa porta simboliza o caminho de salvação espiritual em que um relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível e tudo o que a ovelha necessita será encontrado em Deus. Por isso, o nosso Senhor Jesus aparece nesse texto como a fonte da verdadeira vida. Quando o encontramos, podemos viver de verdade, fazendo bem para a glória de Deus. Então, primeiro, Jesus, no capítulo 10 de João, ele vai identificar duas pessoas, e essas duas pessoas vieram do mesmo lugar, vieram do céu. Então ele vai identificar, ele diz, olha, aquele que é o bom pastor, aquele que é o pastor verdadeiro, ele entra na terra como todo ser humano entra, através do nascimento físico, através de quê? Do nascimento de uma mulher. Então Jesus está se identificando, pastor verdadeiro, bom pastor. Então ele entra na terra através do nascimento físico, ele nasceu aqui através de uma mulher. E esse entrou na porta correta para a entrada
aqui no mundo que ele chama de curral das ovelhas, né? Então ele chama a humanidade de ovelhas e o curral, o mundo, a terra, né? Então quem entra aqui de maneira correta entra através do nascimento de uma mulher, nascimento físico. E ele identifica, olha, o outro também veio para a terra, mas ele não entrou aqui como todo ser humano entrou. Não entrou através de um nascimento físico, não nasceu de uma mulher, mas entrou por outra porta. Ele diz que saltou por outra porta. Esse outro, que também veio do céu, esse é aquele que Jesus identifica como salteador, como mercenário, ladrão. E Jesus identifica qual a missão dele, né? Em contraste com a missão de Jesus. Jesus disse, olha, o bom pastor veio para dar vida e vida em abundância. Já esse outro que não nasceu de mulher, mas entrou no mundo, ele foi expulso do céu. Então ele entrou na terra por outra porta, não a porta pela qual todos nascem aqui na terra, de uma mulher. Mas esse foi expulso do céu, está na terra. Ele é ladrão, salteador. Ele veio com a missão de matar, roubar e destruir. Então Jesus está identificando claramente Jesus, o Salvador, que dá vida, vida e abundância, e Satanás, ou o diabo, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Esse é o mercenário. Ele não tem nenhum tipo de amor pelas ovelhas. Pelo contrário, ele vem para afastar a ovelha de Deus. Enquanto Jesus, o bom pastor, conduz a ovelha para Deus, esse outro que é mercenário, ele afasta as pessoas de Deus. Então Jesus se identifica como o bom pastor e ele diz que o bom pastor vai à frente das ovelhas e as ovelhas ouvem a sua voz e elas o seguem. Jesus diz que esse bom pastor livra as ovelhas dos perigos, livra do mal, livra da destruição. O bom pastor sempre conduz as ovelhas para Deus, para a salvação, para a abundante vida com Deus. Aqueles que seguem o bom pastor têm a vida eterna. Aqueles que seguem o bom pastor Jesus Cristo produzem no reino de Deus. Aqueles que transmitem o Evangelho são aqueles que vivem alegres, felizes por servirem a Deus. São aqueles que estão ricos em boas obras, obras de salvação, obras daquele que é salvo. Não fizeram as obras para serem salvos. Agora, depois de salvos, vivem na prática de boas obras. Estão evangelizando, estão ganhando almas, estão ministrando aos outros a palavra de Deus para serem salvos, ministrando aí curas, libertações, né? Estão sendo usados por Deus para benefício das pessoas. Subtópico 2, a fonte de vida abundante. Nos versículos 8 a 10 de João 10, Nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele, identificados como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte e vida com abundância. Versículo 10. Aqui podemos fazer um contraste entre o agir de Deus e a ação de Satanás e seus demônios. O diabo, nosso adversário, busca destruir a nossa vida, o plano de Deus para nós. Deus, por intermédio de seu Filho, nos devolveu a vida, nos amou, salvou, perdoou, apagou os nossos pecados e nos deu a dignidade de salvos em Cristo. Isso é a verdadeira vida que só Deus, mediante sua graça, por meio de Cristo, pode nos dar. Então veja que sempre foi oferecida aos homens aí portas. O problema é, essas portas eram falsas, porque a promessa era de entrada por esses falsos pastores que
que eram mercenários que vieram antes de Jesus. Todos eles o quê? Eram instrumentos de Satanás, pessoas endemoniadas, na verdade. Então, muitos líderes foram apresentados antes de Jesus. Foram muitas as armadilhas montadas para os homens. E eles entravam sempre por essas armadilhas, né? Seguiam sempre pessoas que, na verdade, estavam buscando apenas o quê? Proveito próprio. Eram falsos cristos, né? O mundo sempre teve os seus líderes que se destacaram. E sempre as pessoas buscam em alguma pessoa famosa a salvação, a libertação, o progresso, a vida abundante. Estão procurando no lugar errado, na pessoa errada. E o mundo continua fazendo isso, mesmo depois que Jesus veio. O mundo continua procurando ainda um líder, procurando alguém que vai conduzi-los à felicidade, a uma felicidade plena. Mas nunca o mundo vai encontrar. Quando vier o anticristo, as pessoas serão terrivelmente enganadas. Veja só, sempre o mundo está atrás desses falsos líderes, que na verdade acabam sendo mercenários. São líderes não usados pelo Espírito Santo, mas usados por demônios. Então Satanás conduz a humanidade para falsos cristos, né? Sempre visando o quê? Matar, roubar, destruir, afastá-los de Deus. É um contraste, porque Jesus diz que Ele é o bom pastor. Para entrar para o reino de Deus só através de Jesus. Para conseguir a vida plena, feliz, alegre, só através de Jesus. Só Ele deu a vida por nós na cruz, levando sobre Ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós. Só Jesus levou sobre Ele. Subtópico 3, a fonte de amor. No versículo 11, o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, que além de proteger e cuidar, ele as conhece bem, e as ovelhas também o conhecem. Versículo 14. Nosso Senhor afirma que da mesma forma que ele é conhecido do Pai, conhece profundamente suas ovelhas e entregou sua vida por elas. Por isso ninguém pode tirar as suas ovelhas de suas mãos, pois ele zela por elas. A relação com as suas ovelhas é baseada no amor que pode ser testemunhado no relacionamento de nosso Senhor com a Santíssima Trindade, versículos 15 e 17. Dessa forma, o Senhor Jesus é a fonte de amor entre o bom pastor e suas ovelhas. Ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante. Então Jesus se declara o bom pastor. Ele diz, olha, o bom pastor é aquele que dá sua vida pelas ovelhas. Existem muitos pastores, mas o verdadeiro é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Não é aquele que vive das ovelhas. Não é aquele que explora as ovelhas. Não é aquele que ele busca apenas a sua própria realização, seu enriquecimento. Mas é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Veja, é uma diferença muito grande. Então nós temos que sabermos identificar. Jesus, ele deu a vida por nós. Ele nos oferece vida abundante, nos oferece vida eterna. Agora ele nos oferece e nos dá. Devemos tomar cuidado, porque a oferta de Satanás é a mesma, mas ele vem com engano. Ele não pode dar isso. Ele não tem para dar. O que ele tem é perversidade, é ódio, mágoa, rancor. Tudo que é mal, é ruim, é o que ele tem no coração dele. Jesus diz que ele conhece intimamente as ovelhas, ou seja, através do Espírito Santo que nos sonda, nos conhece, né? Está dentro de nós. Então ele sabe tudo a nosso respeito.
E Ele cuida de nós. Ele foi capaz de dar a vida por nós. E Ele diz: ninguém tira essas ovelhas de mim, porque elas estão comigo. Veja bem, ninguém tira. Agora tome cuidado, porque você mesmo pode se tirar, né? Muitas pessoas chegam a Deus através de Jesus, mas acabam vivendo na prática do pecado, estão se auto-excluindo. Elas é que estão saindo. Não é Jesus que as tirou. Jesus as estava protegendo, mas Ele não obriga ninguém a ficar com Ele. Então nós vemos que o amor de Deus é muito grande, o amor de Jesus por nós, que diz a palavra de Deus. Deus prova o seu amor para conosco. Porque o que é? Cristo Jesus, Ele enviou Jesus, seu único Filho, para dar a vida por nós. Veja só, não existe maior prova de amor do que essa, de alguém dar a vida pelo outro. E Ele deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja só, isso é amor verdadeiro, é aquele que dá vida. O amor, ele é comprovado quando alguém é capaz de dar a vida por outro. E Deus é amor. Então a fonte de amor está em Jesus. Você quer beber dessa fonte, quer ter vida, vida abundante, quer ter vida eterna, aí está, em Cristo. Tópico 2. A vida abundante. Subtópico 1. O conceito de vida abundante. Mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus, nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante mencionada pelo nosso Senhor em João 10:10. Sabendo que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais, podemos afirmar que a vida abundante, prometida pelo nosso Senhor, preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. Trata-se de uma nova vida integral em Cristo, em quem tudo se fez novo e se torna em autêntica novidade de vida. 2 Coríntios 5:17. Então, quando conhecemos a Jesus, olha, somos novas criaturas. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora, nós temos abundância de coisas boas. Antes, nós tínhamos abundância de coisas ruins. Antes, nós conhecíamos as coisas do mundo. Agora, conhecemos as coisas de Deus. Antes, conhecíamos as coisas efêmeras, ou seja, passageiras. Agora, conhecemos as coisas eternas. Antes, vivíamos nos nossos delitos e pecados. Hoje, vivemos uma vida no Espírito Santo. Antes, éramos filhos da ira. Agora, somos filhos de Deus. Antes, nossos corpos eram usados para o pecado, eram instrumentos do pecado. Agora, nosso corpo é templo do Espírito Santo e é usado para benefício dos outros, para evangelização, para oração, para o jejum, para estudo da Bíblia. Então, tudo é novidade, porque antes nós não conhecíamos o reino de Deus. Tudo agora é novo, abundante. Cada vez que vamos ler a Bíblia, mais conhecemos, mais nos maravilhamos com as coisas de Deus. Subtópico 2. A vida abundante também influencia a família. No episódio bíblico, na ocasião da libertação de Paulo e Silas da prisão, o carcereiro, apavorado, perguntou a Paulo o que podia fazer para ser salvo. De modo que o apóstolo Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. A salvação em Cristo não se aplicaria apenas ao carcereiro, mas, de maneira abrangente, a toda a sua casa. E não se resumiria apenas ao livramento físico de uma punição do Estado, mas a um novo tipo de vida para o carcereiro e toda a sua família. Assim aprendemos que a vida abundante prometida por Jesus abrange os nossos familiares. Então vemos aí o episódio de Paulo e Silas, que foram presos e cantavam um hino ali perto da meia-noite. Eles estavam louvando a Deus por estarem fazendo a obra de Deus. Veja só,
Há uma grande diferença entre aquele que faz a obra de Deus e fica o tempo todo reclamando de tudo o que acontece de ruim. Agora, existe aquele que vive feliz fazendo a obra de Deus. E as circunstâncias não tiram dele a alegria de servir a Deus. Veja, os apóstolos apanharam, foram chicoteados e se regozijaram porque estavam sofrendo por amor ao Evangelho, por terem a oportunidade de sofrerem por causa de Jesus. Veja, a diferença é muito grande. Olha, alguns são escolhidos, chamados, e eles vão produzir, vão ganhar muitas almas, vão viver muito. Outros morrem rapidamente, fazendo a obra de Deus. Mas veja, esses que morreram não são menos felizes. Morreram felizes, alegres, porque estavam sendo perseguidos por causa de Jesus Cristo. Porque estavam fazendo a obra de Deus. Então a felicidade, a abundância de alegria, a abundância dessa vida em Cristo é maior do que qualquer outra coisa. Então Paulo e Silas haviam sido chicoteados, estavam presos, mas estavam felizes, alegres, louvando a Deus, sendo agradecidos a Deus por sofrerem por causa do Evangelho. Você acha que o verdadeiro crente se importa com esse negócio aí de perseguir, de falar mal dele? Não, pelo contrário, se regozija, fica alegre. E Jesus disse, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. Veja só. Então Paulo e Silas cantavam, aconteceu aquele terremoto ali naquela cadeia, as portas se abriram. O carcereiro quis se matar, porque ficou preocupado, os presos fugindo, e ele seria culpado, seria destituído do seu cargo, e ele seria morto. Era a pena que ele estava sujeito se os presos fugissem. Mas veja que Paulo, então, chama o carcereiro para dentro. E ele vê que os presos estão todos ali, nenhum fugiu, ele não corria mais risco de ser morto, e ele vê que aquilo ali é uma obra de Deus. Muito provavelmente ele estava escutando Paulo e Silas, conversarem e também cantarem, louvarem a Deus. Ele ficou admirado com aquilo, ele nunca tinha visto um preso ficar louvando a Deus depois de sofrer chicotadas e estar preso ali. Então ele diz, o que eu devo fazer para ser salvo, como vocês? Então a resposta é, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Porque ele sendo salvo, ele pregaria o Evangelho para sua família. Ele daria testemunho para sua família do que tinha acontecido na prisão. E eles se converteriam também. O salvo, o verdadeiro salvo, então ele contagia, a sua família. É como se tornasse um vírus, que vai atingir a família inteira. Então, é o Evangelho, é conhecer Jesus, dá o desejo de transmitir, de compartilhar Jesus com as outras pessoas. Subtópico 3, diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo e por isso desenvolvemos a vida abundante, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, dentre as quais podemos destacar a paz em Deus e a tranquilidade nas decisões, pois trata-se de uma realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundante. João 14, 27, Romanos 5, 1, a prática do amor, João 13, 34, 35, a vida em unidade, Salmo 133, Gálatas 5, 13 a 15, o cultivo da esperança, Romanos 5, 5, a perseverança na paciência, Lucas 21, 19, Romanos 5, 4, tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus que contrasta com a vida vazia de sentido de outrora. Veja, quanto mais conhecemos Jesus, quanto mais estamos em comunhão com Jesus, mais nós sentimos essa abundância, mais essa alegria, essa felicidade. Veja, a paz com Deus. Antes nós vivíamos como inimigos de Deus, distantes de Deus, preocupados se morremos, vamos para o inferno.
Como é que vai ser isso? Né? Sentimos a condenação pelo nosso pecado, mas agora não, encontramos a paz com Deus, temos certeza de salvação, temos certeza do perdão de Deus. Antes não conhecíamos as Escrituras, líamos, não entendíamos, agora compreendemos claramente, o Espírito Santo nos revela, nos ensina. Agora nós analisamos, né? Detectamos o pecado, combatemos o pecado, vencemos, porque estamos em Cristo. Temos o Espírito Santo nos ajudando. Agora amamos os nossos irmãos, amamos todas as pessoas e queremos compartilhar Jesus com elas. Queremos ajudar essas pessoas a se chegarem a Cristo. E os irmãos, nós fazemos de tudo para vivermos unidos e felizes, fazendo a obra de Deus juntos, louvando a Deus juntos, adorando a Deus juntos. Vivemos em comunidade, vivemos em igreja, vivemos em um corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja, onde cada um é uma pequena pedra, uma pedrinha na construção do templo de Deus. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância. Todos temos a mesma esperança, né, de morarmos eternamente com Deus. Todos estamos na expectativa da volta de Jesus para nos buscar. Tudo o que acontece no mundo aí, as guerras e mais guerras e guerras, né? De repente aí agora a Síria, né, com esse problema seríssimo. Antes tinha um ditador, mas pelo menos estava vivendo em paz ali com Israel, né, com os povos à sua volta. Agora vai voltar aquelas guerras, aquela divisão, vão voltar a degolar as pessoas, os cristãos, né? Vão começar agora a queimar as igrejas, né, evangélicas e também as outras que se dizem cristãs, né? Vai começar toda aquela bagunça de novo ali, guerras e mais guerras, e vai cada dia aumentando mais. Guerra na Rússia, com a Ucrânia, e aí agora Israel com todos os países à sua volta. Tudo está sendo montado, um palco, né, para a grande tribulação, está tudo sendo montado. Então Jesus está voltando para nos buscar. Nós vamos embora antes da grande tribulação. Então esteja pronto todo dia, porque Jesus está chegando a qualquer momento. Então nós não vivemos desesperados com isso. Não, pelo contrário, nós ficamos mais alegres, porque tudo está sendo montado, mas para quem vai ficar? Para nós não. Nós vamos ser arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. Então estamos felizes, alegres. Temos que aproveitar a oportunidade para pregar o Evangelho a todos. Nossa vida não é uma vida sem objetivo, não é uma vida sem graça, sem ter o que fazer. Não, nós temos objetivos claros, né? Temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Temos que ministrarmos a presença de Deus, compartilharmos Jesus com todos. Temos que estar ativos, louvando, adorando a Deus, mas também sempre evangelizando. Estamos aí lendo a Bíblia, orando, jejuando, fazendo a obra de Deus. O crente tem que ter uma vida abundante, tem que ter uma vida feliz, uma vida alegre, produtiva. Tópico 3. O que identifica a vida abundante? Subtópico 1. A alegria do Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses exortando: regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5,16. No Antigo Testamento, Neemias disse: a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8,10. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. É uma virtude citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5,22. Em Provérbios, o sábio diz que a alegria é um bom remédio, Provérbios 17,22. Essa virtude mostra que estamos bem, em paz e cheios de vigor. E isso é vida abundante. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 14,17. Porque o reino de Deus é o quê? Se nós estamos no reino de Deus, se nós pertencemos, passamos a fazer parte do reino de Deus quando ouvimos o Evangelho e cremos. Olha aí o que o reino de Deus é o quê?
Olha aí, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja bem, essa alegria, ela, além de ser um sentimento humano, por pertencermos ao reino de Deus, também é uma alegria espiritual superior, vem do Espírito Santo que está em nós. Brota, né, através dessa fonte que existe em nós. Então é uma alegria superior à alegria do mundo. A alegria não é a ausência de tristeza. Não, a alegria é um estado permanente daquele que está em Cristo, que tem o Espírito Santo morando em si. Veja que Paulo, mesmo preso, ele escreve dizendo aos Tessalonicenses, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos sempre no Senhor, estejam alegres, felizes. Ah, mas nós estamos sendo perseguidos. Pois é, mas estejam felizes, alegres. Na cadeia eu tinha sido chicoteado, mas eu estava feliz, estava alegre, estava cantando louvores ao Senhor. Então Paulo está dando um testemunho de alegria, mas uma alegria superior à alegria humana. É uma alegria contagiante por estar com Deus, estar em Cristo, por ser templo do Espírito Santo. Essa alegria que vem do Senhor é que nos traz força, força para continuar, para batalhar, para vencer. Veja que a alegria é um aspecto, um atributo também do fruto do Espírito. O fruto do Espírito foi implantado em nós a partir do momento que nós ouvimos o Evangelho e cremos. Então, dentro desse fruto do Espírito também está aí a alegria. Quem produz em nós essa alegria é o Espírito Santo. Se nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, então essa alegria é abundante em nós. E essa alegria é como um remédio. Veja bem, nos mantém com saúde, saúde física, emocional e espiritual. Subtópico 2, gratidão por tudo. A gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e, ao mesmo tempo, dependência total de Deus acerca de tudo que acontece em nossas vidas. Na vida abundante, no lugar de murmurar ou reclamar das coisas, aprendemos a dar graças por tudo que Deus tem feito de bom por nós. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Assim, a virtude da gratidão é plenamente coerente com a vida abundante, pois em Deus nos sentimos satisfeitos e plenos. Demos sempre graça em tudo. Efésios 5,20, Colossenses 3,17. Então veja, em qualquer situação pela qual nós estejamos passando, nós estamos dando graças a Deus. Estamos sendo agradecidos a Deus. Estava passando Paulo, então, pela prisão, açoitamento, mas estava alegre, estava feliz. Por quê? Estava sofrendo por causa de Cristo. Veja, trazia felicidade e alegria por causa de Cristo. Os apóstolos foram presos, açoitados, estavam felizes. Por quê? Porque estavam passando aquilo por causa de Cristo. Então, muitas pessoas, às vezes, estão sofrendo, passando algumas dificuldades, mas não por causa de Cristo. Então, se entristecem. Não quer dizer que você vai se alegrar por tudo, mas é em toda situação. Agora, você não vai ficar alegre porque você sofreu um prejuízo, porque teve um acidente de carro, porque foi roubado. Nada, você não está feliz por causa disso, né? Você está feliz porque você está em Cristo. E essa circunstância, esse problema, não vai destruir a sua comunhão com Cristo, sua comunhão com Deus, não vai prejudicar a sua salvação. Então isso aí traz felicidade. Agora não quer dizer que você não vai se entristecer pelas coisas que acontecem no mundo. Não é isso que está dizendo a palavra de Deus. Então sempre em nossas orações devemos nos lembrarmos de agradecermos a Deus. Olha, eu sempre, todo dia agradeço a Deus. Já tem 8 anos e meio que estou desempregado. Mas Deus me sustém. Então, olha só, eu pago aluguel todo mês.
tem as despesas, né? E nunca me faltou nada. Jesus me mantém sempre feliz, alegre, agradecido, porque Ele nunca me deixa passar por dificuldades. Ele sempre me sustém, me sustenta, sempre está nos abençoando. Então não temos necessidade também de vivermos como ricos. Vivemos uma vida humilde, simples, um apartamento assim pequenininho, 2 quartos, né? Carrinho baratinho, né? Pequenininho aí, andamos aí de Mobi, né? Da Fiat, carrinho pequenininho, econômico. Então nossa vida é bem simples, congrego uma congregação pequenininha, de 200 pessoas só, mas estou sempre evangelizando, ganhando almas, toda semana ganhamos almas. Estamos dando aula na Escola Bíblica Dominical, toda semana estamos aí, dando aula, ministrando a palavra do Senhor, ou estamos aprendendo lá, sentado no banco, quando é outro professor que vai dar aula. Estamos ali nos cultos regularmente, como qualquer cristão. Isso é bom, isso traz felicidade, alegria. Temos que agradecer a Deus, estamos sempre felizes, porque Ele tem cuidado de nós. Não ambicionamos coisas altas. Nós não estamos aqui desejando enriquecimento, nada disso, uma vida simples, tranquila, na presença de Deus, é isso que nós devemos desejar. Não ambicioneis as coisas altas, tendo o que comer e o que vestir, estejamos tranquilos, estejamos felizes. É grande ganho a piedade com o contentamento. Esteja contente, feliz, porque Deus está cuidando de você. Pare com esse desejar de enriquecimento. Esse amor ao dinheiro destrói a vida do crente. Esse amor às riquezas prejudica a sua vida. Subtópico 3. Vida no Espírito. Vida de oração. Na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente. A Bíblia diz que para viver no Espírito, devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Romanos 8, 5 a 11. Então, é preciso ser cheio do Espírito e andar nele para termos a vida plena. Jamais podemos extinguir o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Mais uma vez, o apóstolo Paulo nos exorta: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Em todo o tempo, precisamos reconhecer que, na rotina da nossa vida, devemos ter sempre uma ocasião para orar, quer em casa, quer no trabalho, ao acordar ou ao se deitar. O apóstolo continua a nos exortar: perseverar em oração. Colossenses 4:2. Então veja uma vida abundante no Espírito. Uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Desde que eu me converti, em 1990, todos os dias de madrugada, eu me levanto e vou para a oração. Todos os dias. Isso é uma vida normal de um crente. Todo crente deve se levantar de madrugada para orar. Amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Jesus todo dia se levantava de madrugada para orar. Veja só, era normal na vida de todos os cristãos. Então faça isso também. É uma vida de oração, de comunhão com o Espírito Santo. Olha, nós temos aí pelo menos 3 versículos aí nos exortando a oração em línguas. Olha aí, Paulo diz: quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Olha aí, Judas, capítulo 1, versículo 20. Olha aí, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orar em línguas. Veja aí Paulo dizendo: orando em todo tempo, no Espírito. Efésios 6. Então veja, temos aí pelo menos esses 3, mas olha lá, até no Antigo Testamento, Isaías diz que nós achamos o quê? Descanso, refrigério, oração em línguas.
Depois Paulo corroborou isso, 1 Coríntios 14. Veja só. Então, eu ensino para nós uma vida abundante no Espírito, uma vida sendo não só templo do Espírito Santo, mas canais do Espírito Santo para abençoar os outros. Busque batismo com o Espírito Santo, busque os dons do Espírito Santo, busque as qualidades do fruto do Espírito. Tudo isso é vida abundante no Espírito. Temos aí, mas milhares de coisas que nós adquirimos na nossa vida espiritual através da comunhão com o Espírito Santo. Isso nos traz vigor, nos traz paz, alegria, felicidade, contentamento. É importantíssimo. Conheça mais o Espírito Santo. É uma pessoa que mora dentro de nós, sabe tudo a nosso respeito, sabe mais a nosso respeito que nós mesmos e mora em nós, uma pessoa. Converse com o Espírito Santo, seja íntimo do Espírito Santo e peça ao Espírito Santo para ser canal dele para abençoar as pessoas. Não há vida no Espírito sem oração. Nós precisamos aprender isso. Jejum, a oração, a evangelização, o estudo da Bíblia. Isso deve ser normal na vida do crente. Nós temos hoje tantos intelectuais na igreja, tanta gente que estuda muito, faz tanto curso de teologia, mas não dá lugar ao Espírito Santo. Ao invés disso, está afastando o Espírito Santo. É muita gente fazendo isso hoje. Mas nós devemos manter a nossa vida intelectual e a nossa vida espiritual equilibradas, as duas juntas. Um pássaro não voa só com a asa, é com as duas. Jesus disse para os judeus, olha, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não existe como conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Não existe ser intelectual sem ser espiritual no reino de Deus. Então as pessoas estão indo para o extremo. É só uma coisa. É só o conhecimento da Bíblia, como se fosse um computador. Aí esse versículo aqui combina com tal, que combina com tal, que combina com tal. É o que faz a inteligência artificial, né? Pega todas as informações sobre aquele texto. Mas não adianta se não houver o Espírito Santo, o poder de Deus em operação. Por isso que as pessoas estão aí cada vez mais frias, sem graça, sem felicidade, sem alegria verdadeira. Não produzem nada no reino de Deus. Cada dia aumenta mais o quê? Depressão, ansiedade, síndrome de burnout e vai por aí afora. Então conheça intimamente o Espírito Santo. Ore todos os dias, converse com o Espírito Santo, seja instrumento, canal do Espírito Santo para abençoar a todos. Conclusão. O Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada. Podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão em espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele como Salvador e Senhor. Então veja que Jesus é a fonte, né? É através de Jesus que chegamos, então, a conhecermos a vida abundante, a vida do Espírito Santo, né? A vida em Cristo. Nós não podemos crescermos, desenvolvermos uma vida abundante, feliz, contagiante, sem conhecermos Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. Só através desse ouvir o Evangelho e crer é que recebemos o Espírito Santo, é que passamos a ter um conhecimento maior do reino de Deus. E quanto mais nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, mais ele vai nos levando ao encontro de Jesus, conhecemos o nosso Pai, que é Deus. Veja bem, é um conhecimento progressivo, né? Abundante, crescente, sempre aumentando mais. Vamos nos aproximando cada dia mais, vamos nos entregando cada dia mais.
temos uma vida abundante, disponível a todos nós. Busquemos em estudo da palavra de Deus, em oração, em jejum e em evangelização. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, cresceu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, Jesus levou sobre ele. E ele morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Vamos orar. E você agora receberá o Espírito Santo. Será agora filho de Deus. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e Jesus cura você agora. Que já é mais uma promessa de vida abundante. A cura física. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora. Espírito Santo, convence-os agora do pecado, da justiça e do juízo. Vem sobre eles agora. Se arrependa agora dos seus pecados. Creia. Creia em Jesus como único Salvador e Senhor. Receba agora a salvação, receba o perdão. Receba agora o Espírito Santo. Em nome de Jesus, conheça agora Jesus como único Salvador e Senhor. Receba a vida abundante, receba o Espírito Santo, que vai conduzir você sempre a Jesus Cristo. Você vai conhecer mais a respeito do nosso Pai amoroso, cheio de amor e misericórdia, que nos ama tanto que deu seu Filho para morrer por nós na cruz. Receba a salvação, receba agora o título de Filho de Deus, em nome de Jesus. Todo aquele que está doente, está enfermo, agora receba a cura. Solta toda doença, toda enfermidade, sai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca nessas vidas e cura totalmente agora. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dá aí um like, um gostei, vai nos ajudar a divulgar esse vídeo para outros. Se inscreva em nosso canal, é gratuito. Tá embaixo tem inscreva-se. Clique lá, se inscreva, você vai receber toda semana tudo que eu postar. E se você deseja receber os slides e os estudos escritos a respeito dessa lição, então entre em contato conosco por esse telefone, 99991520454, que é meu WhatsApp. Entre em contato comigo, dê o seu nome, coloca lá que quero receber material da Escola Bíblica Dominical CPAD, que eu comento outras revistas, então você precisa colocar isso aí. E coloque a cidade onde você mora. Vou cadastrar você em um grupo, não é grupo de bate-papo. Lá não tem vídeos, áudios, não sei o que. Só material da EBD, toda semana você vai receber através desse grupo. Leia esse QR Code e entra lá. Depois eu vou autorizar a sua entrada e você será cadastrado para receber toda semana gratuitamente esse material. Lembrando que se você deseja nos convidar para estarmos aí pregando o Evangelho, ou ministrando uma conferência de Escola Bíblica Dominical, aí um congresso, um seminário de Escola Bíblica Dominical, ou então um seminário aí, ou congresso de curas, de milagres, ganhar almas, evangelização, tudo, qualquer coisa, nos convide. Estaremos aí, ministramos sobre missões, já fui missionário, ministramos sobre família, já fui líder de família há muitos anos. Então, nos convide, estaremos aí com todo prazer. Se você deseja nos ajudar, então envie qualquer quantia numa dessas cotas. Aí está a Caixa Econômica, está aí Bradesco, está Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Regina Maria Cruz Silva, está aí o Pix, que é o CPF dela. E aí, o meu Pix, que é meu CPF, 331-957-816-20. Ou então, entre aí no QR Code e envie qualquer quantia para nos ajudar. Deus abençoe. Esperamos ter ajudado os irmãos. Paz do Senhor. Glória a Deus.